pelos 20 anos da Nova Aliança. Queremos te agradecer, meu Pai, pela tua bondade, pelo teu direcionamento sobre a vida dos nossos pastores. Nós queremos aqui como igreja, nessa hora, meu Pai, pedir que o Senhor venha sobre a vida deles, renovando suas forças, Senhor, dando a eles a saúde necessária para esse tempo, cuidando das suas casas, de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem colocado em seus corações, Senhor. Pai amado, que a intimidade que eles têm com o Senhor possa ser preservada, que o amor que eles têm pelas vidas possa ser aumentado, meu Pai. Pai querido, no nome poderoso de Jesus, eu peço, Senhor, que esse desejo no coração dele, de amar pessoas, de cuidar daqueles que tanto precisam, possa ser transmitido a todos os discípulos da Nova Aliança, meu Pai. Nós declaramos no nome poderoso de Jesus que não será dificuldade para os membros da Igreja Nova Aliança em ofertar no reino de Deus, em ajudar aqueles que tanto necessitam, em ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles mendigos que estão por aí nas ruas, Senhor, aqueles andarilhos das estradas, Senhor, de trazer um socorro a tanto precisa, meu Pai. Que os próximos 20 anos, Senhor, da Nova Aliança, o Senhor possa fazer algo novo. O Senhor possa trazer uma força, um renovo, um crescimento, Senhor, para a tua igreja, Senhor. E que a igreja venha refletir o amor de Cristo nessa terra. No nome poderoso de Jesus. Abençoe nossos pastores, cada um deles. Pastor Wagner, pastora Jane, os nossos líderes aqui em Tailândia. E reflita esse teu amor. No nome poderoso de Jesus. E igreja amada, igreja do Senhor, igreja Nova Aliança, eu quero convidá-los nessa hora a ofertar e a dizimarem. E eu quero dizer algo a vocês, algo especial. No dia de hoje nós vamos aqui dar uma oferta de gratidão. E essa oferta de gratidão, ela tem um destino específico. Essa oferta de gratidão será direcionada à Imperatriz, aos locais onde nós temos o centro de recuperação. Então eu peço a você que entendeu a respeito dessa obra, eu peço que você se direcione ao púlpito, ao altar, e tragam hoje uma oferta de gratidão ao Pai. Tragam também seus dízimos. E hoje eu quero dizer que toda a oferta vai ser direcionada à Imperatriz Maranhão. Amém? Então venham ao altar do Senhor ofertar e dizimar nessa hora.
Glória a Deus. Aleluias. Amém? Poder sentar. Mas eu creio que todo mundo já está se preparando para a conferência do Espírito Santo, né? Eu quero dizer que serão dias memoráveis, viu? O Espírito Santo vai fazer grandes coisas nesse local, viu? Comece a orar, comece a pedir algo ao Senhor. Grandes coisas o Senhor fará. Ali atrás nós já estamos com as camisas, as últimas. Então quem quiser adquirir, não deixe de passar. E hoje, viu? Eu creio que semana que vem já encerra. E agora eu quero pedir para botar o Aliança News. Graça e paz, povo de Deus. Estamos começando mais um Aliança News. Sejam todos bem-vindos. E a você que está nos visitando, saiba que esta casa também é sua. Durante a semana acontecem as células. Se você ainda não participa de uma, procure a secretaria da igreja e encontre uma mais próximo de você. Às terças nós temos orações. Às 18 horas, oração das mulheres. Às 20 horas, oração dos homens. E às 20h30, oração dos jovens. Às quartas, nós temos culto, às 19h30. Aos sábados, a programação está cheia de momentos preparados com todo carinho e para todas as idades. Então, anota aí. Oração para toda a igreja, às 6h20 da manhã. Células infantis, às 16 horas. Aliança Teen, às 17 horas. E Aliança Jovem, às 19h30. E aos domingos, culto de celebração, às 19 horas. Siga nossas redes sociais para não perder nada que acontece por aqui. Glória a Deus. Aleluias. Amém. Agora eu gostaria de chamar o nosso pastor Walter para uma palavra direcionada por Deus a nós nessa noite. Quero convocar a igreja a estender sua mão e abençoar a vida do nosso pastor querido. Amém. O Espírito Santo, nós queremos mais uma vez te render graça. Eu quero pedir ao Senhor nessa hora, no nome poderoso de Jesus, usa o teu servo aqui para o louvor da tua glória, que ele possa trazer tudo aquilo que o Senhor tem para trazer à igreja nessa noite. Dê a ele a sabedoria, o entendimento e a graça necessária, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. E nós queremos aqui reafirmar que hoje é uma noite de cura e transformação, meu Pai. Uma noite de renovo da parte de Deus sobre a vida da tua igreja. Porque nós sabemos que Deus está fazendo coisas novas, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Tem crente vivo aí? Glória a Deus. Aleluias. Assistindo o vídeo, irmãos, a gente percebe o quanto que Deus tem feito através do Ministério Nova Aliança na vida de pessoas, que somente em alguns minutos é impossível.
E eu sei aquilo que Deus tem para nós. Nós já vivemos muito nesses 20 anos. Iremos viver mais ainda. Amém? E você que está e faz parte dessa igreja, desse ministério, você só tem a ganhar e a crescer nesse ministério. Você que um dia almeja ser um pastor, uma pastora, missionário ou missionária, líder de célula, aqui é o lugar, tá? Deus não te chamou para ficar só sentado, mas Deus te chamou para fazer algo na sua geração. Deixe um legado para a sua descendência, através daquilo que você vai fazer nessa terra para o reino de Deus. Glória a Deus. Irmãos, na hora que faltou energia, eu me lembrei que um dia eu estava assistindo uma ministração do Cláudio Duarte. Aí ele disse que ele passava por uma igreja no Rio de Janeiro. Aí ele dizia assim: um dia eu vou pregar nessa igreja. Um dia eu vou pregar nessa igreja. E aí ele disse que chegou o dia de pregar naquela igreja. Aí quando ele chegou nessa igreja para pregar, e ele ansioso para ministrar a palavra, aí os irmãos começaram a cantar e disse que parece que cantaram 28 hinos. Aí na hora que ele pegou no microfone, faltou energia. Aí eu me lembrei aqui, né? Mas irmãos, como o pastor Diviano falou, Deus está no controle de tudo. Diga: Deus está no controle de tudo. E eu sei disso, irmãos, porque o Senhor, Ele é bom. Nós temos alguns minutos, e eu creio que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Ele vai ministrar ao seu coração. Nós iremos ministrar hoje somente em 2 passagens, até para ficar fácil para você ter um entendimento daquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E eu quero pedir para você, já gere expectativa no Senhor. Deus, Ele tem já preparado os nossos corações para a conferência, só faltam 11 dias. Então, as quartas-feiras, os domingos, e Deus tem vindo com palavras remas para a igreja, para que naquele dia 31, na verdade vai começar dia 30, mas 31, primeiro 1, 2 e 3, se preparem, como já foi mostrado aqui no vídeo. Gere expectativa. Você que ainda não está no propósito, entre nesse propósito. Nós que já estamos, irmãos, eu penso todos os dias, e o que eu peço ao Senhor é que mude algo em mim. Não somente na conferência, mas desde já, mude algo em mim. E eu tenho tanta coisa para mudar ainda, irmãos, para melhorar. Todos nós. Amém? Glória a Deus, vamos para a palavra? Glória a Deus. Mas antes eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça e curve a sua cabeça, com essa mão na sua cabeça, e diga: Senhor Jesus, nesse momento eu coloco cativo a minha mente ao Teu Espírito Santo. Doce Espírito Santo de Deus, fala comigo essa noite, me ensina e me faz lembrar de tudo aquilo que eu preciso para mudar e para avançar no nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 3. E eu quero também, junto com você que é intercessor neste lugar, eu quero repreender deste lugar todo o espírito de confusão, todo espírito de incredulidade. No nome de Jesus, eu ordeno que bata em retirada deste lugar. Todo espírito de incredulidade e confusão naqueles que estão escutando a minha voz através do YouTube ou através de um celular neste momento. No nome de Jesus, cerca este lugar, Senhor, com a Tua presença. Envia os Teus anjos neste lugar e cerca este lugar com fogo, doce Espírito Santo de Deus. E que todos que estão aqui, todos que estamos aqui, iremos receber aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 até o 12.
Encontrou aí na sua Bíblia? Só 2 passagens, então vai ser fácil, né? Diz assim a palavra do Senhor: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E a igreja diga glória a Deus. Igreja linda do Senhor Jesus, essa noite, o tema da mensagem, você que gosta de anotar, eu trouxe como estamos recebendo a palavra de Deus. E o receber é algo muito bom. Quem não gosta de receber algo? Mas essa noite eu quero que você reflita na sua vida. Como você está recebendo? Como eu estou recebendo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, nesses últimos dias? Você que vem às quartas, aos domingos, às orações, em todas as reuniões, há a ministração da palavra. Mas como nós estamos recebendo? Será que nós estamos recebendo crendo ou duvidando? Será que tudo aquilo que você já viu e vê acontecer neste lugar, ou acontecer lá na sua célula, ou acontecer no lugar onde você for, será que você está crendo? Ou será que você está duvidando? Será que você já veio tantas vezes aqui na igreja, ou participou de alguma célula, ou veio em alguma oração, ou nas quartas-feiras, observando o que Deus vai fazer na sua vida? Será que você, que tem andado para este lugar, e Deus tem falado com você, você tem acreditado, ou você tem duvidado? A Bíblia diz que há um pecado que não é perdoado, aquele que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós entendemos que essa blasfêmia é quando a pessoa vê Deus agindo, vê Deus operando, mas mesmo assim duvida. E essa é a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você essa noite. Será que eu estou crendo? Ou se eu estou duvidando? E aqui em Hebreus capítulo 3, é algo muito interessante. E como eu já falei, todos sabem que ninguém praticamente tem a certeza de quem escreveu o livro de Hebreus. Mas nós entendemos que foi uma pessoa de Deus. Porque é impossível escrever algo sobre Jesus se não tiver conhecimento dele. Se não tiver um dia crido que o próprio Deus falou com ele e ele escreveu. Mas no versículo 7 ele começa assim: assim como diz o Espírito Santo. Então quem é que fala conosco desde o início? É o Espírito Santo. E como eu falei, nós iremos ter essa conferência, e o Espírito Santo já está preparando você. E hoje eu quero que você, em nome de Jesus, que seja destruído toda a incredulidade, no nome de Jesus. E você creia que aquilo que você espera nele vai acontecer. Talvez não da sua forma, mas da forma dele. Esse final de semana nós fomos para Benevides para celebrar um casamento. E aí a preocupação era: será que vai chover? Escureceu, tudo ficou escuro. E eu falei para a noiva: olha, na hora que estava tudo escuro, estava eu e a pastora Rosângela levantando a mão. Era como é que se diz, aqueles dois de Moisés, Arão e Ur. Era eu de um lado e a pastora do outro. E eles preocupados: será que vai dar certo?
e aí não tinha energia, o pessoal não conseguiu. Eu falei, ó, Deus está no controle de tudo, vai acontecer na hora certa. E aconteceu na hora certa, irmão, para a glória do Senhor. E o que é isso? É crer. Às vezes tem coisas na sua vida que você não consegue enxergar, mas você tem que crer. O que nós ministramos aqui? Tudo que Deus falar com você, para você fazer, crendo que não é pecado, não vai prejudicar ninguém, faça, creia. E aqui o Espírito Santo está dizendo, assim, o escritor diz, assim diz o Espírito Santo: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Será que você já entrou várias vezes nesse lugar aqui com o coração duro? E esse coração duro, irmãos, é difícil. Você já viu como é que é algo duro? Algo de aço? Às vezes é intransponível. Mas o Espírito Santo está dizendo, se hoje ouvires a sua voz, diga, eu hoje vou ouvir. Ouvir, irmão, é uma coisa, escutar é outra. Ouvir, você ouve, guarda, analisa. Agora o escutar, ou seja, eu estou ouvindo e estou escutando o toque do teclado ou de um som. Mas eu quero que você ouça a voz do Espírito. E eu quero que você abra lá no Salmo 95. Olha como é que é interessante o Salmo 95. Salmo 95, encontraram? Amém? Olha o que diz a partir do versículo 7. Pois Ele é o nosso Deus. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. E aí olha o que está escrito. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova. Apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse, eles não são um povo de coração ingrato. Eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A mesma coisa que está escrito em Hebreus 3. E às vezes tudo, irmãos, hoje em dia, o que eu vinha observado é que muitas pessoas pegam algo da Bíblia para distorcer a Bíblia, para mostrar que é a verdade absoluta, e aí confunde tudo. E nós não estamos aqui como pregadores da palavra para confundir. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Então nós não estamos, não é esse papel da igreja confundir, mas esclarecer. E em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te esclarecer hoje muitas coisas. Mas o interessante aqui, irmãos, que assim como Hebreus, ninguém verdadeiramente sabe quem foi que escreveu. O Salmo 95 também ninguém sabe. Provavelmente, eles acham que provavelmente foi em alguns momentos em que Davi escreveu, mas não tem a certeza. Então isso é coincidência? Não, isso é a prova de que quando Deus fala algo, uma vez Ele fala, você tem que acreditar, mas duas vezes, ou seja, no Antigo e no Novo Testamento a mesma palavra, como o pastor Nonato fala, desconfie, que é Deus falando com você. E aqui o mesmo trecho fala da frustrante história de Israel. Olha como é que eles eram, irmão, um povo em que há relatos, né? Tem um vídeo que a minha esposa postou, há relatos do povo que viveu no Egito, relatos de uma pessoa que viveu dizendo, clamando ao Deus deles lá, para que eles venham cuidar da alma daqueles que foram afogados no rio. Então o que aconteceu no Mar Vermelho, aconteceu. Quem crê? Diga, eu creio. E eu também, irmãos.
Mas aquele povo passou por tudo aquilo que você conhece a história, mas era um coração duro. Saiu do Egito cheio de ouro, pedras preciosas, as melhores roupas. Mas quando chegou no deserto, na primeira prova, começaram a zombar de Deus, a duvidar. E você que entrou essa noite aqui, você não pode duvidar de Deus. Talvez você tenha escutado pessoas que têm confundido a sua mente. Mas hoje você está em um ambiente profético, que você vai sair daqui crendo em tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, em tudo aquilo que está escrito. E você não vai somente escutar, você vai guardar. E eu quero, irmãos, dizer para você que a Bíblia, ela é muito interessante. E eu quero falar de algumas pessoas aqui que passaram por alguns processos. E como eu já falei aqui, eu não gosto de ministrar em nada que você não conheça, que você nunca ouviu. Mas eu quero tirar proveito hoje para que você creia e não duvide mais na sua vida. Deus é um Deus que cumpre promessas, sim ou não? Ele é um Deus que cumpre promessa. Ele é um Deus que cumpre propósitos. Ele é um Deus que Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas, irmãos, na Bíblia, há algumas pessoas que a gente pode destacar, em que eles ouviram a voz de Deus e creram. Quem é que não conhece a história de Abraão, irmãos? Abraão estava dentro de uma família, foi criado dentro de uma família idólatra. Mas um dia ele ouviu a voz de uma pessoa, do próprio Deus. Diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, que eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Abraão, sai. E a Bíblia diz que ele obedeceu. Aí a Bíblia também fala de um homem muito importante na Bíblia, que é Moisés. E Moisés, tudo aquilo que ele passou, hebreu de nascimento, um homem que foi tirado das águas, por isso que era o nome dele. E um dia, depois de muito tempo no deserto, lá apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele viu, a Bíblia diz que ele viu uma sarça ardendo. E do meio daquela sarça saiu uma voz. E ele acreditou naquela voz. Ele não duvidou. Tira, Moisés, a sandália dos teus pés, que esse lugar é sagrado. Se ele não acreditasse que era Deus, ele tiraria as sandálias, irmão? Não. Quando você olha para a história de Davi, que é tanto ministrado nas igrejas, e tantas vezes aqui, aquele homem, irmãos, todas as vezes que ele ia fazer algo, ele perguntava para Deus: posso ir, Senhor? Posso ir para essa batalha? Para onde eu vou? E quando Deus falava, ele obedecia. Mas também, irmãos, todos os profetas, eu estou lendo o livro de Ezequiel, li o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. E quando você olha para os profetas, irmãos, eles sempre começam assim: assim diz o Senhor. E o Senhor vinha com a mensagem. Mas infelizmente, irmãos, aquele povo era um povo duro de coração. A Bíblia diz que Deus: olha, vocês vão entrar em uma terra onde vocês irão tomar posse de cidades que vocês não construíram. Vocês vão comer das uvas que vocês não plantaram. Mas, irmãos, ao decorrer das gerações, a Bíblia diz que eles foram desacreditando em Deus. Um Deus que tirou os antepassados deles da escravidão. E os profetas, eles falam em uma só mensagem. E o incrível que a Bíblia, totalmente, ela em totalidade, foi escrita por mais de 40 homens, 40 pessoas em diversos locais, que talvez nem se conheciam. Muitos não se conheciam. Mas a mensagem era a mesma. Diga: a mensagem continua a mesma. Continua a mesma. E quando você olha para aquela mulher chamada Débora, ela diz: olha, pode ir, que Deus disse vai dar a vitória. Eles: não, a gente só vai se a senhora for.
E ela disse: eu creio em quem eu ouvi, e eu vou, mas a honra não vai ser de vocês. E quem lembra, irmão, da história de Esté? Uma mulher que toda a história poderia ser a mulher mais depressiva da Bíblia. Foi criado com um tio. Mas no dia que ela entendeu que Deus estava ministrando no coração dela, ela creu. E desses homens aqui, dessas mulheres aqui, tem algo que é interessante, a qualidade que eles tinham, que Deus se agradou. Coloca aí, meu filho, o que eles tinham? Repita comigo. E coragem. Todos eles tiveram fé, obediência e coragem. Mas tem alguns irmãos que tinham a fé, mas não tinham obediência nem a coragem. E outros tinham obediência e coragem, mas não tinham fé. E outros tinham coragem, mas não tinham fé nem obediência. E você conhece alguns, né? Quando Deus chamou aquele Gideão, ele tinha fé que era Deus ali, mas só obedeceu depois que provou. Mas ele tinha coragem. Abraão, ele teve fé, e a Bíblia diz que ele é o pai da fé. E ele teve coragem, irmão, de largar tudo e obedecer a um Deus, e crer em um Deus que ele nunca tinha visto, mas ele tinha ouvido, ele sabia que era algo sobrenatural. E todos eles, irmãos, tiveram coragem. A Bíblia diz que os soldados de Davi, o rosto deles era como rosto de leão. Aqueles que tinham a coragem mesmo. Mas quem era que eles se firmavam e tinham um exemplo de coragem? Davi. Matou o gigante. E naquele gigante, o que exerceu ali na vida de Davi? Fé, coragem e obediência. Você que está aqui essa noite, Deus, Ele quer cumprir os propósitos dEle na sua vida. Mas você tem que entender que você tem que ter o quê? Diga: fé, obediência e coragem. E aí sim você vai ser usado por Deus. Irmãos, e isso é a receita que esses homens obedeceram na Bíblia. Não tem como mudar algo que Deus, Ele já vem com a receita pronta. O problema é que o homem tenta mudar a receita. E todas as vezes que o homem tenta mudar a receita de Deus, dá confusão. E Deus não é um Deus de confusão. Mas, irmãos, eu quero também falar de pessoas que tiveram oportunidades. E alguns se arrependeram, mas outros não. E esses homens, essas mulheres, aqueles que não se arrependeram sofreram as consequências. Mas aqueles que creram, que obedeceram, eles viveram algo sobrenatural em Deus. E Deus é aquele que oferece a oportunidade. Talvez você já entrou aqui ou em alguma outra igreja, já ouviu várias vezes a palavra do Senhor, e Deus falou com você, mas você ainda fica esperando algo. Eu quero uma oportunidade. Irmãos, muitas pessoas que não amanheceram hoje, receberam muitas oportunidades e morreram. Mas você está aqui vivo, e mais uma vez, a misericórdia de Deus tem alcançado você, tem nos alcançado, nos dado vida, para que nós possamos viver os propósitos dEle, arrepender no que tem que se arrepender, e aproveitar as oportunidades. Deus, Ele deu ao homem, lá no jardim do Éden, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e aí Ele deu um jardim tão lindo para Adão. E Adão ali, ele se sentiu só, e Deus deu uma ajudadora para Adão. Mas num determinado momento, irmãos, aquela serpente foi conversar com Eva. E você sabe o que aconteceu. Ela deixou de acreditar em Deus e acreditou no que aquela serpente estava falando. E qual foi a consequência? Foram expulsos do paraíso, porque o Adão bobão também veio e entrou na vibe.
a consequência. Deus deu a oportunidade, um jardim lindo, tudo aquilo que era para eles cuidarem, mas o pecado entrou através deles. E a Bíblia diz que até hoje nós sofremos a consequência do pecado de Adão e Eva. Mas o interessante é que hoje nós vivemos em uma graça abundante do Senhor, e por isso que nós podemos estar aqui reunidos glorificando a Ele, porque o pecado entrou, mas Jesus veio para dar vida por nós. Em Sodoma e Gomorra, irmãos, eles tiveram a oportunidade de se arrepender. Eu acredito o seguinte: se eles sabiam o que era errado, eles também entendiam o que era certo. Imagine, Deus ia destruir um povo somente porque ele fazia coisa errada. Aí você começa a analisar: pastor, será que eles sabiam o que era certo e errado? Sim. Lembra da oração intercessória de Abraão? Senhor, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 eu não destruo. Senhor, se tiver 40, o Senhor vai destruir? Não, não vou destruir. Se tiver 30, também não. Se tiver 20, também não. Senhor, mais uma pergunta: se tiver 10. Mas não tinha, irmãos. Mas quem estava lá era Ló e a sua família. No meio de toda aquela confusão ali estava Ló e a família. E Deus teve misericórdia de Ló e sua família. Mas mesmo assim, quando o anjo saiu e disse: olha, vocês não podem olhar para trás, aquela mulher, a mulher de Ló, não acreditou na palavra. E quantos irmãos de pessoas que estão na igreja ou já passaram pela igreja, olharam para trás, virou estátua de sal? Não, mas morreram. Infelizmente morreram. E Deus, Ele é um Deus de morte? Não, Ele é um Deus de vida, e vida plena. Então você que está aqui hoje, entenda, as oportunidades, e hoje você está recebendo mais uma oportunidade. Não desperdice, em nome de Jesus. Você lembra de Faraó? Faraó teve a oportunidade várias vezes, mas ele não acreditou, que Deus teve que matar os primogênitos. Era da vontade de Deus, irmãos? Não. Mas se Faraó se arrependesse, deixasse o povo sair como Deus tinha ordenado, não tinha acontecido nada com ele. Ele teve a oportunidade. E quando você olha, irmãos, também para o rei Acabe ele se humilhou. Os profetas vinham, falavam com ele: olha, Deus está falando isso. Eles não acreditavam. E no dia que o negócio apertou, ele se humilhou. Mas mesmo assim, irmãos, depois ele morreu do jeito que o profeta disse que ele ia morrer. E a mulher dele também. Então é forte, irmãos. Você que é casado, a gente sempre ministra isso. Você é um com a sua esposa. E aí, pastora, só foi assim com Jezabel e o rei Acabe? A Bíblia diz que lá em Atos, os discípulos estavam ali reunidos e vendiam tudo e entregavam ali aos pés do discípulo. Aí veio quem? Ananias. E disse que vendeu, digamos que vendeu por 50 mil. Ele disse: olha, só vendi por 10. Você está mentindo. E você não mentiu para Deus. Você não mentiu para outra pessoa. Você mentiu para o próprio Deus. Foi fulminante ali. Aí veio a esposa, como você sabe. Ela poderia muito bem, teve a oportunidade, sim ou não? Teve. Mas olha, ele está mentindo. Ele mentiu. Mas não, ele vendeu foi por tanto. Ela foi, assinou embaixo. Levou o farelo também. O rei Acabe e Jezabel morreu do jeito que os profetas iriam falar. Se eles tivessem arrependido, irmão, eles não tinham morrido. O rei Herodes não quis glorificar a Deus, não acreditou que Deus é um Deus verdadeiro. E o que aconteceu com ele? Morreu comido de bicho. Só porque não glorificou a Deus. E por que você ainda está aí de boca calada e não glorifica a Deus agora? Glorifique a Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Isso não vai me atrapalhar e nunca me atrapalhou. Mas aquele homem entende o juízo de Deus na vida daquele homem. Mas ele teve a oportunidade. Mas teve duas pessoas que aproveitaram a oportunidade.
Eu quero falar só sobre essas duas pessoas aqui nesse ponto. Uma foi Raabe. Quando o povo estava ali para entrar na terra prometida, a primeira cidade que tinha que ser conquistada era Jericó. E quando foram conversar com essa mulher aqui, uma prostituta, que entrou na genealogia de Jesus, ela disse: olha, eu sei que vocês são um povo escolhido por Deus, é um povo de Deus, mas eu quero pedir uma coisa: salve a minha família. E a promessa foi cumprida na vida de Raabe, porque ela acreditou. Ela poderia não acreditar, irmãos, mas ela acreditou. E por acreditar, ela entrou na genealogia de Jesus. Diga glória a Deus. Já foi ministrado aqui várias vezes. Eu fico assim, alegre demais quando fala da vida de Jonas. Jonas teve a oportunidade. Primeira coisa, ele não creu. Ó, Jonas, tu tem que ir para Nínive. Como ele recebeu a palavra de Deus? Ele disse: não, eu não vou. Para aquele povo ali, eu vou morrer. Não, Deus, eu não vou. Aí pegou o navio e foi para outra banda. Aí vai, como você conhece a história, lá no fundo, se arrepende. Aí Deus pega, manda o peixe vomitar em Nínive, ele vai e prega a palavra do Senhor para aquele povo, e aquele povo se humilha, e Deus, que deu uma oportunidade para aquele povo, e tem dado uma oportunidade para você todos os dias, se arrependeu, e Deus não veio com juízo sobre o povo de Nínive. Mas você, que já desperdiçou várias oportunidades, não desperdice hoje em nome de Jesus. Creia. O que aquele homem lá no cárcere falou para Paulo? O que eu posso fazer? Eu pensei que vocês fugiram. O que eu preciso fazer? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O crer é o antídoto para a incredulidade. E por isso que eu quero que você saia daqui essa noite crendo, e não sendo mais um incrédulo. A incredulidade tem tirado as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Não deixe somente você não é para você só ver as bênçãos passar. Não é só para ver os propósitos de Deus cumprindo em outras pessoas e em você não. Mas para isso, tem que ter essa segunda frase aí, ó. A segunda, irmão. Desobediência e impiedade gera morte. Esses que desobedeceram, morreram. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Mas eles desobedeceram, pela desobediência e a impiedade, eles morreram, tiveram a oportunidade e morreram. Mas os que se arrependeram e mudaram, alcançaram o propósito de Deus. Estão escritos sobre eles na Bíblia, para que hoje eu pudesse falar e relembrar você, que essas pessoas tiveram a oportunidade e mudaram. E o Espírito Santo de Deus está falando para você essa noite: mude. Eu estou aqui, mude. Quem estava aqui na quarta-feira? Levante a mão assim, quem estava na quarta. Pastor Paulinho falou algo de interessante, né? Que perdeu a chave na casa dele. E aí depois de tanto perguntar, tanto procurar e não achar, ele: Espírito Santo, não diga onde é que está a chave. O Espírito Santo mostrou. Porque o Espírito Santo, ele é Deus, amém? E ele está aqui, Jesus está aqui, o Pai está aqui, a palavra está sendo ministrada para você e para mim. E por que deixar de crer, irmãos? Não. Vamos continuar crendo. Vem a dificuldade, vamos continuar crendo. Seria muito bom, né, irmão? Tudo aquilo que acontece de uma hora para outra na vida de alguém na Bíblia. Mas tem coisas aqui, irmãos, que duraram anos, décadas, para se cumprir, mas se cumpriram. Olha o que o pastor falou no vídeo. Daqui a 20 anos, eu quero continuar ouvindo a voz de Deus e obedecer. Eu não tinha falado nada para ele, que eu ia falar sobre isso, né? Mas, irmãos, é muito lindo a palavra de Deus.
Mas você tem que crer. Um dia um homem falou, eu ouvi o pastor falando isso: olha, se a Bíblia tivesse escrito que Jonas teria sido engolido por outro animal, eu tinha acreditado também. Por quê? Está escrito. Amém, igreja? Estão entendendo o que é a importância de crer? A importância de dar fim na incredulidade, de aproveitar aquilo que Deus tem dado para nós, porque Deus, Ele quer nos dar o melhor dessa terra, para a gente treinar aqui, porque o melhor do céu já está preparado para nós, amém? Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas irmãos, como míseros pecadores que nós éramos e nós somos, Deus, pela sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar, morrer por nós ali na cruz. E a humanidade toda foi salva. Mas eu quero dizer para você: ó, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe que o meu pecado talvez não tenha perdão. Eu já falei o pecado que provavelmente não tenha perdão, mas o resto, tudo é pecado. E hoje nós estávamos viajando de Belém para cá, com uma pessoa dentro do carro. E aí a pastora Rosângela falou o seguinte, que um dia alguém falou sobre um pecado, e ela começou a perguntar para Deus, e aí Deus falou assim: é pecado do mesmo jeito. E pecado é errar o alvo. Pecado é fazer aquilo que Deus não aprova. Pecado é aquilo que você sabe que é errado e faz. Mas a graça de Deus nos alcançou através de Jesus, amém? Glória a Deus. Diga: Jesus, obrigado que o Senhor me resgatou. Obrigado, Jesus, que o Senhor me resgatou. Mas irmãos, assim como Jesus, Ele perdoa pecado, Ele veio, morreu por mim e por você, e é somente Ele, somente nele, há perdão de pecado. Eu quero relembrar você aquilo que Ele fez na vida de algumas pessoas. Maria Madalena, a Bíblia diz que ela era opressa e ela era endemoniada. Mas um dia ela ouviu que Jesus estava ali. Ela acreditou e ela foi liberta. Então houve um processo, sim ou não? Ela ouviu, você está aqui, já ouviu várias vezes a voz de Deus. Ela creu. E depois ela obedeceu, foi liberta. E aquela mulher passou a ser uma das ajudadoras de Jesus Cristo. Jesus perdoou os pecados dela, sim ou não? Sim. Assim como Ele perdoou o meu pecado, perdoou o seu pecado que está aqui, e perdoa o pecado que você está aqui em que ainda não entregou a vida para Ele. Irmãos, você pode ir em qualquer lugar, e você pode me ver pregando em qualquer situação. Eu quero dizer sempre para você, que você vai ouvir da minha boca o seguinte: que Jesus, Ele perdoa pecado, e vai continuar sendo esse, que é o único que perdoa pecado. E um dia Ele me resgatou. Todos os dias eu luto, irmãos, para melhorar todos os dias, porque é só 24 horas. Mas um dia eu criei naquilo que foi pregado. Um dia você creu naquilo que foi pregado e ministrado. Se qualquer um, eu perguntar para qualquer um aqui, dizer: você lembra o dia que você se converteu? Lembra. Qual foi a mensagem? Você lembra. Você lembra até o dia, irmão. Eu me lembro do dia que eu me converti ao Senhor. Foi no dia 14 de abril do ano de 1996. O dia que eu estava perdido e Deus me encontrou novamente, perdoou os meus pecados. E como eu falei, todos os dias lutando para prestar, mas um dia eu vou prestar mais ainda. Já melhorei. Se você perguntar para a pastora Rosângela e o pastor Walter, já melhorou. Mas eu melhorei. E aquela mulher adúltera, irmãos, o que aconteceu com aquela mulher? Ela creu. Todos foram jogar ela para Jesus. E jogou ela lá no pó. Ela não tinha mais para onde correr. E Jesus tem trazido você para este lugar para ouvir que você não tem mais para onde correr.
Não tem mais escapatória, é ele ou é ele. E aquela mulher não tinha mais para onde correr. E você sabe o que aconteceu. Jesus perguntou: atire a primeira pedra quem tem pecado. Ninguém atirou. Mas aquele que não tem pecado disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Jesus quer falar isso para você essa noite. Vá e não peques mais. Você está perdoado, você está perdoada. Ou Ele está falando para você hoje: deixe de ser incrédulo ou incrédula. Eu quero fazer algo maravilhoso na vida de você. Mas pastor, será que é assim? Eu entrego a vida para Jesus, Jesus vai começar algo maravilhoso em minha vida? Vai. O algo maravilhoso é mudando tudo aquilo que você tem que mudar, bagunçando tudo, aí depois colocando no seu devido lugar. E às vezes, irmãos, vai doer, mas é necessário. Se você perguntar para muitos irmãos aqui, qual foi o processo que você passou? Foi doloroso, mas valeu a pena, sim ou não? Tem valido a pena, irmãos, porque Jesus, Ele quer o nosso melhor, e a Bíblia diz que Ele disciplina aquele que Ele ama. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil de crer. Por isso que eu volto a dizer lá do início, nós não estamos aqui para complicar, mas para abrir os seus olhos através do Espírito Santo, de que é possível viver uma vida em santidade, viver uma vida em obediência, viver uma vida com o caráter de Cristo, viver uma vida na presença dEle, na dependência dEle. É possível. Diga glória a Deus. Diga, é possível. Aquela mulher, irmão, samaritana, que a gente sempre fala, aquela mulher não tinha mais para onde ir também, e foi naquele determinado dia. E naquele determinado dia Jesus falou quem Ele era para aquela mulher. Ela tinha duas opções: crer ou não crer. Era ou não era? Mas ela decidiu crer. Se tornou sua missionária, voltou. Ela viu, olha, hoje eu acredito que o Senhor é o Messias. E quando chegou na cidade, eu encontrei o Messias. Irmãos, que coisa maravilhosa é quando a pessoa crê. Por isso que a incredulidade deixa e elimina aquilo que você vai viver em Deus. Diga em nome de Jesus: incredulidade não faz parte da minha vida e não pode fazer parte. Quem lembra de Zaqueu aqui, irmão? Zaqueu é aquele homem que acreditava tanto em Jesus. Ele disse: ele vai passar por aqui. Calculou, disse: eu vou subir aqui, só para ver Jesus. E quando Jesus olhou para ele, disse: olha, eu quero comer lá na sua casa, fazer uma refeição lá na sua casa. Ele tinha duas opções, sim ou não? Não, na minha casa não. Eu não acredito. Agora que eu vi que eu não acredito que é o Cristo. O que ele fez? Sim, Senhor. Ele parou, ouviu, creu quem Jesus era, obedeceu a um convite. Jesus se convidou, obedeceu a um convite, e ele viveu algo extraordinário, irmão. Quem de nós aqui não queria ser convidado por Jesus hoje, hein? Olha, Jesus está me convidando, e Jesus, irmãos, Ele está te convidando, não para algo que Ele comeu ali com Zaqueu, mas está te convidando para algo que vai acontecer lá no céu. Mas é lá no céu. E aqui na terra você só vai treinar, você vai só degustar o melhor dessa terra. Mas aquele homem, a Bíblia diz que quando ele creu em Jesus, ele falou o quê? Senhor, a partir de hoje, tudo que eu roubei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje houve salvação. Como é, irmãos, que tem salvação se tem incredulidade? Como é que a pessoa pode querer ser salva por Cristo se dentro dele tem uma incredulidade? Acredita em algo, e pessoas que têm falado aí que Jesus não é Cristo. Jesus, Ele é o Cristo, Ele sempre será, sempre vai ser o meu e o seu Cristo, o que morreu na cruz, e que é a nossa razão de viver.
a nossa razão de falar, a nossa razão de pregar aos quatro cantos da terra, porque Ele é o Cristo, e Ele está aqui. Vocês lembram de Pedro? Quem pode esquecer de Pedro, irmão? Pedro é aquele homem que andou com Jesus, no determinado momento ele traiu Jesus, mas quando Jesus ressuscitou, que falava com todo mundo, ele disse, e Pedro? E chegava para outro, e Pedro? Até que chegou em Pedro, e fez aquelas 3 perguntas que você sabe: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? E Pedro respondeu: Senhor, o Senhor sabe. No final das contas, ele disse: Senhor, o Senhor sabe, já me rendo a Ti, vai apacente as minhas ovelhas. E se Pedro não acreditasse que Jesus tinha ressuscitado, irmãos, ele teria sido esse Pedro que nós falamos dele, ele teria sido Pedro, esse mesmo Pedro que falou no dia de Pentecostes: olha, esses homens não estão embriagados, mas estão cheios do Espírito Santo de Deus. Olha, a promessa lá de Joel está se cumprindo. Mas para que você viva os propósitos de Deus, assim como Pedro, você tem que crer. Imagine, irmãos, esse grande homem de Deus chamado Paulo, no dia que encontrou com Jesus, a primeira coisa que ele falou foi o quê? Quem és tu, Senhor? Ele tinha a oportunidade de negar Jesus ali. Ele teve 2 chances. E o que aconteceu? Ele creu. Eu sou Jesus, eu sou o Cristo que você persegue. Passou 3 dias sem comer, sem beber. Depois que oraram por ele, foi cheio do Espírito Santo. Mas aquele homem, irmãos, ele creu. Era letrado, doutor na lei, sabia de tudo. Ele sabia, irmãos, cada passagem da Torá que falava de Jesus, ele sabia. Mas ele não acreditava. Só foi acreditar quando o próprio Cristo apareceu para ele. Aí sim, irmãos, começou um processo de Paulo. Passou décadas para Paulo ser usado por Deus, décadas. Mas uma coisa aconteceu na vida dele: ele acreditou. Você está aqui porque você, o quê? Diga: eu acreditei. Diga aí: eu acredito. Aí sim, irmãos, coloca aí essa última frase. O Deus de graça, que é o nosso Deus soberano, Ele nos enviou Jesus, o seu Filho. E Ele continua com a mesma mensagem até hoje, que começa com amor. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continua essa mesma mensagem. Mas Deus, como eu já falei aqui, não é somente um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. Mas a mensagem dele hoje é dizer: olha, eu amei tanto você e amo tanto você, que eu entreguei o meu Filho, para que depois que você entenda que Ele é o meu Filho, venha o arrependimento. Irmãos, e todas as vezes que há um arrependimento genuíno, vem o agir de Deus na vida do homem e da mulher, vem o agir de Deus na vida daqueles que creem. Mas a mensagem de Deus continua dizendo que há perdão. Meu pecado é muito grave, não tem perdão. Tem perdão sim. Em Jesus tem perdão, em Jesus há o perdão. E a mensagem de Deus continua dizendo o quê? Que Ele restaura. Quantos de nós fomos restaurados? Da maneira que vivíamos no pecado e que hoje como vivemos. A restauração de famílias, de casamentos, a restauração de pai com filho, filho com pai. A mesma mensagem tem sido pregada hoje, mas também ele fala sobre obediência. A obediência é o antídoto da incredulidade. E você está aqui porque você obedeceu, amém? Quando você saiu de casa, você obedeceu. Você está aqui, você obedeceu. Você veio aqui nos visitar porque você obedeceu.
E você entende que Deus, Ele continua falando tudo isso ainda. Mas eu quero dizer para você também, e talvez você possa perguntar: pastor, e quando eu devo me arrepender? Hebreus 3:7 diz: diga hoje. Diga hoje. A oportunidade de se arrepender. Hoje. Versículo 13 diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. E é o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então o dia de se arrepender é hoje, a oportunidade é hoje. Mas o que tem acontecido, irmãos, para gerar tanta incredulidade? Algo acontecendo. Em ver tantas pessoas ouvindo a palavra de Deus, ouvindo mensagem, ouvindo homens e mulheres de Deus, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Mas o que tem acontecido para gerar tanta incredulidade? Diga as mentiras de Satanás. E uma delas é essa: olha, não precisa se arrepender não. Não vai ter condenação não. Não vai ter inferno. Não vai ter choro e ranger de dente não. Fique tranquilo aí com o seu pecado. Isso é uma mentira dele. E gera incredulidade. Porque todas as vezes que a pessoa vem à igreja ou em qualquer lugar que está falando de Jesus, a gente fala que acontece o que vai acontecer, porque a Bíblia relata. Outra mentira: olha, eu quero dizer que Deus é amor. Não vai julgar ninguém não. Isso é mentira. E gera incredulidade. A próxima mentira: nossos erros não são grandes pecados. O seu pecado é pequenininho, isso aí não leva a nada não. Mas a Bíblia diz que um pouquinho de fermento, o que acontece? Desanda toda a massa. Só um pouquinho, irmão. Por isso que eu e você temos que estar firmes no Senhor. Fechar a brecha para o pecado, fechar a brecha para pensamentos que não vêm do Senhor. Fazer o que é necessário para não andar em pecado. E nós ainda estamos aqui dizendo sempre que é para você confessar a tentação para não confessar pecado. E mais se pecar, confessa também. Muitas vezes, irmãos, cheguei para os meus pastores e confessei pecado. Mas o engano do diabo também é dizer assim: você vai passar tanta vergonha. Você vai lá na frente, todo mundo vai te ver. Todo mundo vai zombar de você. Não caia na armadilha do inimigo. Isso é mentira. Deus é somente amor, como eu já falei. Não, irmão, Deus é justiça. Mas eu quero concluir. E eu quero que você vá e acompanhe lá na sua Bíblia a partir do versículo 16. Hebreus 3,16. Eu quero que você analise cada versículo desse. O 16, ele diz assim: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Pessoas que viram a mão de Deus. Quem foram eles? Aí vem outra pergunta: contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Quem foi? Foi o povo dele, que ele tirou do Egito. 40 anos no deserto. Quem foi? Aí ele continua aqui: não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram o quê? Desobedientes. Vemos assim que por causa de quê? De quê, irmãos? Incredulidade, não puderam entrar na terra prometida. Só recapitulando aqui: estavam no deserto, aquela geração ali. Aí Deus manda espiar a terra. Aí veio aqueles
dois homens ali, príncipes, Josué e Calebe, e disseram: olha, é uma terra que mana leite e mel mesmo, vamos lá, Deus é conosco, vamos conquistar. E o alvoroço dos incrédulos, irmãos, se levantaram tão alto que sufocava as vozes de Josué e Davi, Josué e Calebe. E ali naquela confusão toda, a maioria entrou a incredulidade. Quiseram espancar e linchar Josué e Calebe. E aí veio o quê? O juiz de Deus. Era só 40 dias para atravessar. Agora vai passar 40 anos sofrendo, até o último incrédulo morrer. Será que a partir de uma mensagem dessa você vai continuar sendo incrédulo? Em nome de Jesus, não seja mais incrédulo. Creia que Deus, Ele tem algo bom para você. Creia que Deus, Ele está de portas abertas, preparando tudo para você se deleitar naquilo que Ele tem preparado para mim, para você, para aqueles que creem. Amém, igreja? Glorifique a Deus nesse momento, irmãos, porque você não é mais incrédulo. Talvez a sua vida toda foi de incredulidade. Não acreditava em Deus, não acreditava em pai, não acreditava em mãe, não acreditava em ninguém. Mas hoje você crê, principalmente em Deus e em sua palavra. E aí eu volto. Como você está recebendo a palavra de Deus hoje? Crendo ou duvidando? Depois dessas perguntas, o autor começa a analisar. Os que saíram do Egito não entraram em Canaã, não creram de todo o coração nas promessas de Deus, e o Senhor em sua ira fechou as portas de Canaã, e toda aquela geração, diga, morreu. E eu volto a dizer, Deus não se agrada com a morte do ímpio, Deus não se agrada com a morte do incrédulo, mas Ele se agrada sim de um coração que se volta para Ele, crê na palavra, recebe, ouve, recebe, guarda, analisa, é de Deus realmente, e entrega a sua vida por completo para Jesus. Esse sim Deus te agrada. Esse foi um dia eu, e um dia foi você, que está sentado bem aí, que tinha uma vida talvez totalmente diferente daquilo que você vive hoje. A probabilidade de você viver o que vive hoje, na época que você não estava na presença de Deus, não tinha entregue a sua vida para Jesus, era mínima. Mas hoje você crê, amém? Você crê. Então se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, você vai viver os propósitos de Deus. Se você crê, você vai ter fé. Se você crê, você vai ter coragem. Se você crê, você vai obedecer. Se você crê que Deus pode perdoar os seus pecados, se você crê que se arrependendo, Deus te perdoa e te dá uma nova vida em Cristo, se você crê, você verá aquilo que Deus tem preparado para você. Mas você tem que crer. E quando eu estava preparando, irmão, uma pergunta, algo Deus falou comigo, da seguinte forma: às vezes você escuta a voz de Deus e não acredita, escuta a palavra de Deus e não acredita. Aí talvez você está na mesma situação, seja no seu trabalho, seja na sua vida espiritual. Tudo que você fala, as pessoas não acreditam também. Se você não crê na palavra, quem é que vai crer em você? Mas quando você crê na palavra, e quando você acredita naquilo que você é em Deus, e quando as pessoas olham para você, eles vão acreditar. E uma das coisas que a pessoa olha, diz: não, realmente, eu entendo que Deus mudou a tua vida, eu quero mudar a minha também.
E o que eu faço? Irmãos, é simples, é só crer. É só crer. É só crer. Agora eu quero entregar para você o conselho de Deus. Diga: eu recebo. Deus está falando para você hoje que eu e você temos que ter a mesma cautela, para que Deus não feche a porta do céu para nós. Creia todos os dias. Não deixe. Cele e diga: Espírito Santo de Deus, sela o meu coração, a minha mente, para que eu não venha dar espaço para a incredulidade. Porque eu não posso nadar e morrer na praia. Mas eu tenho que entrar. Diga: Jesus, eu tenho que entrar. E o céu está já preparado, irmão. Como você está recebendo a palavra do Senhor? E eu gostaria que você ficasse de pé agora. A Bíblia diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Quem entendeu? E à medida que o Ministério de Louvor estiver adorando ao Senhor aqui, eu sei e tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus falou com você essa noite. Assim como já falou várias vezes. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar por você, para que seja eliminado todo e qualquer vestígio de incredulidade na sua vida. Fé, coragem e obediência. Fé, coragem e obediência. Glória a Deus. Tem mais alguém? Pode vir. Deus que faz o cego ver. Arrependimento e mudança. Está passando por aqui. Desobediência e impiedade. Por aqui. Palavras-chave da mensagem dessa noite. Que faz o surdo. Mas Deus continua falando que Ele é Deus de amor, Deus de justiça, Deus que quer perdoar pecado. Deus ainda continua dizendo: eu ainda restauro vidas. Eu creio em ti. Eu ainda restauro famílias. Eu ainda restauro aquilo que um dia foi perdido. Eu ainda restauro. Não perca a oportunidade. Deus do sobrenatural. Eu creio. Eita glória! Sim, eu creio. Venha. Não deixe a incredulidade prender você aí onde você está. Já te prendeu demais. Você vai tentar ainda esperar uma outra oportunidade? Sim, eu creio em ti. Ou você vai vir aqui no altar, como esses que estão aqui? Venha. O impossível vem transformar meu coração. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim. Vive está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, O Espírito Santo de Deus está aqui. Creio em ti, Ele está falando com você.
em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Tem mais alguém? Venha. Aquele que há de vir, Venha. em seu poder Venha, vai venha, 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 ressurgir. Irmãos, eu estou aqui insistindo porque eu sei que tem Deus mais. que os mortos faz viver, Deus está falando é com você. Milagres. Deus está te chamando para um tempo novo. Creio em ti. Deus está te chamando Sim, eu creio para você viver em o ti. sobrenatural. Deus, o sobrenatural. É Ele que faz. É o Espírito Santo que convence. Sim, eu creio. Se você não está conseguindo sair do seu lugar, levante sua mão bem alto, faz assim, que um intercessor vai até você. Deus, o sobrenatural. Nós vamos orar por esses que estão aqui. E eu quero que vocês repitam essa oração, amém? Diga: Senhor Jesus, nesse momento, eu recebi a Tua palavra, crendo, eu acredito, eu entendo, que é o Senhor que está falando comigo. E eu me arrependo dos meus pecados, do tempo de incredulidade na minha vida. E eu te peço perdão. E te peço, Senhor, que a Tua graça me alcance hoje. Jesus, mude a minha vida. E sela o meu coração, a minha mente, a minha vida, para que nunca mais eu proíbo, diga eu proíbo, a incredulidade na minha vida novamente. E eu te peço, Jesus, reescreve meu nome, ou escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à salvação, e que as portas do céu continuem abertas para a minha vida. E eu te peço, Jesus, alcança também a minha descendência, onde tem o meu sangue, no nome de Jesus. Pai, eu sou grato a Ti, Espírito Santo de Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo nesse momento. Obrigado, Senhor, Espírito Santo de Deus, por aquilo que o Senhor está operando neste lugar. Obrigado porque eu creio, ó Pai, que cada um que está aqui, eles estão crendo na Tua palavra. Eles ouviram e creram. Eles ouviram e creram. E como igreja nós queremos concordar com a oração deles, declarando que eles, ó Pai, viverão o extraordinário de Deus nessa terra. Espírito Santo de Deus, onde era o espaço para a incredulidade, preenche, Espírito Santo, que eles sejam cheios do Senhor, que eles venham continuar vivendo o extraordinário, que eles venham participar daquele dia como nós cremos, que a Tua palavra diz que o Senhor irá nos buscar para um lugar de descanso, um lugar de bênção, para Jerusalém Celestial. Que as portas da Jerusalém Celestial não estejam mais fechadas para eles, como elas estão abertas para nós. E como igreja nós abençoamos cada um deles e concordamos com a oração deles, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Amém.